Neste trabalho, falaremos sobre o estudo de causa de escalonadores reais. O nosso trabalho é focado no escalonador do Linux. A equipe que apresenta esse trabalho sou eu, Isabelle Roana, Lucas Simões e Tanise de Lira Fagundes. O escalonador do Ubuntu se baseia no time sharing. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele vai buscar balancear tempo de execução e tempo de resposta de forma justa. E também com boa responsividade. No geral, os processos eles podem ser divididos em 3 classes: os interativos, os batch, os processos de tempo real. O escalonador do Linux ele não distingue processos interativos de processo batch, diferenciando apenas do processo de tempo real. Como todos os outros escalonadores Unix, o escalonador do Linux ele privilegia os processos IO-bound em relação ao CPU-bound, buscando assim favorecer o tempo de resposta do sistema. Como foi dito anteriormente, o escalonador do Linux se baseia em time sharing. Logo, o tempo do processador é dividido em quantos. O quanto de cada processo depende do seu tipo. Quando um novo processo é criado, ele recebe um quanto de 10 a 100 milissegundos, que será definido pelo tipo de processo que foi gerado, dentro daqueles 3 processos que foram citados anteriormente: interativos, batch e tempo real. Caso esse processo gere um processo filho, seu filho receberá metade do quanto que o processo do pai que o gerou recebeu, e assim sucessivamente. Ele retorna para sua fila de prioridade, obedecendo a política estabelecida para seu tipo de processo, dependendo do tempo que ele passou executando, e se ele é um processo de CPU. O tipo de estrutura de dados usado para guardar processos prontos depende do tipo de processo que passou para o estado de pronto. No caso dos processos de tempo real, que fazem I/O, será utilizado o método FIFO. E quando um processo é alocado ao processador, ele executa até que uma das 3 situações seguintes ocorra. Primeiro, um processo de tempo real de prioridade superior torna-se apto a executar. Então, chegando um outro processo real, mas que tenha a prioridade superior, ele será executado logo em seguida. Ele estará apto para ser executado na sequência da fila de prontos. Segundo, o processo libera espontaneamente o processador para processos de prioridade igual à sua. Terceiro, o processo termina ou bloqueia-se em uma operação de entrada e saída ou de sincronização. Mas também, em casos de tempo real, a gente pode utilizar a política do round robin, em que o processo é inserido no final da fila, correspondente à sua prioridade. Quando o processo é alocado ao processador, ele executa até que uma de 4 situações ocorra. Primeiro, seu período de execução quanto tenha se esgotado. Nesse caso, o processo é inserido no final da sua fila de prioridade. Então, uma vez que o período de execução daquele processo acabou, ele sai, né? Ele pode não ter terminado, mas o quanto dele tiver acabado, ele sai da fila e vai para o final da fila. Na fila de prioridade a que ele estava inserido. Segundo, um processo de prioridade superior torna-se apto a executar. Então, se eu tenho um processo que ele vai ter uma prioridade maior, ele entra para ser executado pela fila de prioridade. Terceiro, o processo libera espontaneamente o processador para processo de prioridade igual à sua. Então, eu consigo colocar um processo para ser executado se na fila dele
são processos iguais de prioridade, né? Então aí espontaneamente vai liberar o processo. Quarto, o processo termina ou bloqueia-se em uma operação de entrada e saída ou de sincronização. Finalmente, os processos interativos e batch, eles executam em um esquema multinível de filas de prioridade round robin. Para cada um dos casos, existe uma fila de até 99, de 1 até 99 filas, onde uma corresponde a um nível de prioridade. Existem dois tipos de fila de prioridade: as filas de prioridade estática e de prioridade dinâmica. Processos de tempo real, ION-bound, eles entram como uma prioridade estática, porque eles podem ter a sua prioridade definida pelo usuário. Já processos de CPU, eles entram com propriedade dinâmica. Sendo assim, o escalonador e usuários com permissão especial podem alterar a prioridade. Quando é o escalonador que define essa prioridade, ele calcula baseado na propriedade padrão do processo. Quando é o usuário, ele precisa de uma permissão especial para que ele consiga definir a prioridade do processo. Processos de prioridade estática, eles têm preferência quanto a processos de prioridade dinâmica. E processos de prioridade dinâmica só serão executados quando não houverem processos I/O em fila. Então, eles sempre vão ser executados nessa ordem. Então, se eu tiver processos apenas dinâmicos, ele só vai conseguir executar se, ou depois, né, de vários processos I/O que tiverem na fila, tiverem terminado o quantum, né? E assim também como se um processo I/O entra e está sendo executado um processo de prioridade dinâmica, assim que o quantum dele terminar ou der prioridade, vai ser executado de processo I/O. O escalonador do Linux monitora o comportamento de um processo e ele ajusta dinamicamente sua propriedade, visando a equalizar o uso do processador entre os processos. Então, não é só ser criado um processo e aí, pronto, é passado para as filas de prioridade, para prioridades estáticas e dinâmicas. O escalonador do Linux está sempre acompanhando esse comportamento dos processos. Então, um processo ele nem sempre permanece com a mesma prioridade, porque o escalonador do Linux vai ficar ajustando para poder ele tentar deixar de uma forma equalizada, né, equilibrada, o uso do processador entre os processos, para que não passe aquela impressão de que um programa travou ou o programa parou de executar, pois todos devem executar cada um no seu quantum. Os processos que recentemente ocuparam o processador durante um período de tempo considerado longo ou que consumiram seu quantum inteiro têm sua prioridade reduzida. De forma análoga, aqueles que estão há muito tempo sem executar recebem um aumento na sua prioridade, sendo então beneficiados em novas operações de escalonamento. Então, justamente isso, o escalonador do Linux ele vai monitorar esse comportamento, ele vai saber quais são os processos que estão rodando há muito tempo, mesmo que a sua prioridade seja alta, e vai saber quais são os processos que estão há muito tempo sem executar, sem poder ter um quantum para ser realizado. Então, ele vai conseguir fazer esse balanceamento, justamente esse balanceamento, de diminuir os processos que estão há muito tempo no processador e de aumentar os processos que, por questões de prioridades pré-definidas, como I/O, bound, prioridades estáticas, né, ele vai conseguir balancear, então,
as prioridades dinâmicas para poder que eles sejam executados, né? Então, assim, eles são beneficiados por essas operações. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada por assistir. E boa noite. Boa tarde ou bom dia, não sei.